Salve, rapaziada, sexta parada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos ver aqui o que quando nada faz sentido. Nosso querido Ciência Todo Dia. Bom, todo mundo conhece ele aqui no canal, então bora lá ver. 3, 2, 1... Por que existe algo ao invés de nada? O que tinha antes do universo? Se não tinha nada, então como que algo pode surgir do nada? Se sempre existiu, então como que algo pode existir sem nunca ter sido criado nem destruído? Essas são perguntas que nós fazemos desde criança, mas parece que ninguém era adulto o suficiente para responder. Até que nós nos tornamos adultos e descobrimos que na verdade ninguém tem a resposta. É claro que algumas pessoas acreditam que tudo acontece por uma razão, mas outras acreditam que no fundo nada faz sentido. Mas o quão estranho é pensar no rumo que as coisas tomaram no curso de evolução da vida e do universo. Há aproximadamente 13,78 bilhões de anos surgia esse lugar estranho em que absolutamente tudo acontece. Tudo que existia eram algumas interações entre partículas elementares e forças fundamentais da natureza. Era tudo tão simples. Apenas isso. Pior que é verdade, né? Depois de, sei lá, uma explosão ou a criação de Deus que criou o universo, cara, tudo ficou muito mais complicado. Isso por milhões e milhões de anos, um universo quase não habitado, um deserto cósmico. E depois de bilhões e bilhões de anos de expansão, surgem novos elementos, novas estrelas, explosões massivas e até galáxias. E no meio disso tudo, aparece o nosso querido planeta Terra, com os seus 4,54 bilhões de anos de idade. Esse planeta que já foi a casa de milhares de espécies antes da nossa. E nesses bilhões de anos de existência foi só aproximadamente 160 mil anos que surgiu o ser humano moderno. Nós somos Mano, o pior que é verdade, velho. Se você for ver muito, nós humanos nós somos uma partícula do que é a Terra, sabe? A Terra começou há muito mais tempo que a gente. Extremamente novos. Numa escala universal, nós somos praticamente insignificantes. Nós vivemos em um mundo recheado de coisas estranhas e que nós não entendemos. O que existe fora do universo? O tempo é infinito? Será que a vida é na verdade um eterno retorno onde vivemos sempre as mesmas coisas em um ciclo vicioso? Será que toda a nossa vida já estava pré-determinada? Existe livre-arbítrio? Se não, então eu posso fazer qualquer coisa? Se sim, o que eu devo fazer? E se de repente eu ficasse sozinho no mundo? Que sentido a minha vida teria? Como que eu posso lidar com a frieza e a indiferença do universo? O que faz com que eu me sinta parte da sociedade e obedeça às regras que ela cria? Por que a maioria das pessoas sofre? Por que existe tanta injustiça? Como que nós podemos viver assim? Talvez não exista razão alguma por trás de tudo. Talvez nós somos apenas um produto acidental de milhões e bilhões de anos de um universo excessivamente... Pode ser que a gente seja uma criação, pode ser que a gente só seja um peito do universo. A gente pode ser muita coisa. E ficar pensando muito nisso que é o complicado. Só que se você não der sentido à sua vida, então por que você existiu? Sabe, é esse pensamento filosófico que sempre bate na minha cabeça. Se você não faz alguma coisa acontecer, ou não faz nada, o que você está sendo relevante? Sabe? Se você não tenta fazer algo novo, tenta ser alguma pessoa melhor, ou tenta fazer alguma coisa, sabe? Qual vai ser a sua relevância? Isso é um sentido muito bizarro. Solitário. Talvez nós sejamos uma breve companhia pro vazio habitual. Antes de continuar, eu prometo que isso vai ser rápido, mas você pode ser exatamente a pessoa que precisa ouvir. Se nada ao seu redor faz sentido, por que não dar esse sentido você mesmo? O Cambly é o lugar perfeito para aqueles que ousam ir além, que ousam não ficar parados enquanto o tempo escorre pelas nossas mãos. What is the meaning of life for you? Well, so the meaning of life for me is, at my age, a continuing search for happiness. And for me, love is happiness, full stop. So that's how I would answer it, you know. Se você começar a aprender a falar inglês hoje, o seu eu do futuro vai agradecer. Você talvez finalmente leia aquele texto que antes estava inacessível porque você só falava português. E esse texto talvez toque a sua alma de um jeito diferente do que outras palavras já tocaram. Não deixe uma língua ser uma barreira. Seja livre para fazer o que você quiser. No Cambly você encontra tutores nativos 24 horas por dia,
Cara, o pior é que essa propaganda é muito boa, velho. Tá sendo muito boa essa propaganda. Mesmo que sendo 7 dias por semana e que são qualificados para te ensinar, seja qual for o seu nível no idioma ou interesse. E além disso, como a plataforma é online, você pode estudar de onde quiser. Estudar também não precisa ser uma barreira. E para te dar um empurrão amigável, o Cambly tem um plano perfeito para você. Use o meu código que está aparecendo na tela agora mesmo ou clique no link aqui da descrição para conhecer as ofertas especiais. E agora voltando ao vídeo, como nós podemos viver em um mundo recheado de coisas estranhas e que não entendemos. Mas e se a gente levasse a sério a ideia de que nada de fato tem sentido? Niilismo é a tese filosófica de que não existe qualquer significado inerente ao mundo, de que não há nenhuma estrutura intrínseca da realidade. A busca pelo sentido da vida seria algo completamente sem propósito, já que não existe qualquer sentido ou objetivo para ela, por mais que a gente procure. O niilismo pode ser aplicado de diferentes formas, seja na ética, na política ou até mesmo na ciência. Mas todo... Cara, eu acho que niilismo, pra mim, Fabiano, cara, não funciona. Porque se você for ver, sua vida não tem sentido depois que você pensa em niilismo. Não adianta pensar em niilismo. Você pode ser irrelevante pro universo inteiro, mas você pode ser relevante para você e para a sua família. Sabe? Você precisa ser relevante. A pessoa que tem um pensamento de não tem sentido, não adianta. Todas elas se baseiam em algumas ideias centrais. A primeira é de que não existe verdade, ou seja, não há qualquer noção ideal ou correta de verdade, e por isso as nossas ações morais têm respaldo somente em nós mesmos. A segunda é de que existir não tem propósito, portanto nós não precisamos de qualquer valor ou significado, já que não existe uma fundamentação da vida do universo. E para finalizar a terceira, tudo é sem sentido e nada do que a gente faz importa. Essas ideias já existiam pelo menos desde a Grécia Antiga, mas o niilismo começou a tomar mais forma e se popularizar nos séculos 19 e 20, com o termo cunhado pelo filósofo alemão Friedrich Jacobi e levado adiante pelo escritor russo Ivan Turgenev. Hoje em dia, o nome mais associado ao niilismo, com certeza do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que utilizou o niilismo como uma das principais ferramentas contra o moralismo da sociedade e da religião na época que ele vivia. Porém, existem algumas coisas nessa história toda que não são bem o que parecem. Para começar, o niilismo não é uma atitude pessimista. O pior não vai acontecer, simplesmente porque o mal não existe. É verdade, se você for pensar nisso. Mas, sendo sincero, porque, juro, eu vejo a carta do niilismo sendo usada para um monte de coisa que a vida não faz sentido, então eu vou aproveitar a vida. Tem outros fatores que isso ocorre. Porém, o bem também não existe. Esses conceitos não possuem qualquer significado real. Somos nós que inventamos o que é o bem e o que é o mal. Enquanto uma pessoa pessimista vive nas sombras do sofrimento, a nihilista rejeita a existência de qualquer ideia de bem ou de mal. Não faz sentido falar de pessimismo quando o que você faz ou pensa simplesmente não importa. Nada importa. Exatamente. Mas cuidado, porque o nihilismo pode ter um potencial destrutivo a longo prazo, com efeitos danosos para o mundo e para as pessoas, além do pânico existencial. O que o nihilismo faz? Mano, o niilismo faz muito mal, pelo menos pra mim. Cara, eu já fui muito nihilista, porque, mano, eu achava que a vida não fazia sentido e eu nem tentava viver. Isso é horrível, é horrível. Você ser pessimista demais e não fazer acontecer. Esse é o problema do niilismo. Melhor é nos ajudar a questionar os nossos pilares morais. Quem criou o sistema de crenças e valores que você adota? E por que você deveria aceitar algo tão arbitrário? Quem você seria se não tivesse nada nem ninguém para te julgar agora? E por isso o niilismo pode ser visto como um estágio passageiro, porém necessário, para que a gente destrua e reconstrua os nossos valores sobre o significado da vida. Nietzsche alertava para tudo isso quando ele escreveu que o niilismo é a lógica de nossos grandes valores e ideais pensada até o fim. Porque nós primeiro tivemos que vivenciar o niilismo para descobrir, ver por trás o que era propriamente o valor desses valores. Ok, mas... basicamente na nossa época de adolescência a gente sofreu bastante, a gente negava muita coisa. E pelo menos pra mim é isso que eu tô falando, tá? A gente negava muita coisa, a gente falava que foda-se, a vida não fazia sentido. E mano, adolescente é assim, nós vivenciamos essa época, tá ligado?
Como fazer isso? Como destruir tudo que nós acreditamos e não enlouquecer no caminho? E aí entra o existencialismo, que tem os mesmos pontos de partida do niilismo, mas com conclusões diferentes sobre como proceder. A máxima existencialista, seguindo Jean-Paul Sartre, é de que a existência precede a essência. Isso nos diz basicamente que não há qualquer definição ou significado atribuído à natureza humana antes da nossa existência. E esse significado vem só depois, dado por nós mesmos a partir das nossas ações. Isso é um pouco contraintuitivo, já que nós geralmente consideramos a essência das coisas como definidora da sua existência. Por exemplo, um eu não entendi a metade do que ele falou. objeto só é uma cadeira se as pessoas usam esse objeto para sentar. Um objeto só é uma faca se ele é usado para cortar coisas, e assim por diante. Mas o existencialismo inverte essa ordem. Ele diz que é a existência, a forma como nós existimos e o que fazemos que nos torna humanos. Você Exatamente. é, antes de tudo, humano, e nada mais que isso. Pro existencialismo também não há qualquer sentido inerente ao mundo, mas ao invés de concluir que a vida é sem propósito, a conclusão é que cabe a nós mesmos decidir qual é esse propósito. Cabe a nós mesmos enfrentar o emaranhado da vida e dar um significado para ela. E justamente por isso nós estaríamos vivenciando uma liberdade absoluta e sem precedentes, em que nós, e somente nós mesmos, podemos decidir o que é bom e o que é ruim, o que vale O que vale pra mim, o que vale pra você, ou não vale a pena. E acima de tudo, apenas nós podemos dar significado à vida. Pensando assim, não é como se nós tivéssemos o privilégio de ser livres. Nós estamos condenados a ser livres. Todas as nossas ações não possuem qualquer garantia moral, seja por entidades superiores, ou por um gênio maligno, ou um supercomputador consciente rodando uma realidade simulada. Nós não temos nada nem ninguém para culpar. Nas palavras de Sartre, estamos sós, sem desculpas. Nós somos responsáveis por toda e cada uma das nossas ações e escolhas. Por isso essa... Pois é, basicamente se eu tô aqui, eu tô fazendo isso, a culpa é minha. E se eu não deixei de fazer um negócio, a culpa vai continuar sendo minha, sabe? É meio que isso. liberdade vira um fardo. Eu só tô explicando porque tem muita gente leiga como eu, tá ligado? Que não sabe muito filosofia, que não entende muito filosofia. Então eu só tô explicando. E ninguém virá nos salvar caso algo dê errado. Mas se você teve uma crise existencial ouvindo isso, tudo bem, porque esse é justamente o lema da teoria. Enfim, alguém poderia se perguntar se toda essa falta de significado implica que a vida não vale a pena ser vivida. E é exatamente isso que o filósofo francês Albert Camus fez. No mito, Sísifo é o mais inteligente dos mortais. E em uma tentativa de se beneficiar, ele tenta enganar o deus da morte. Por isso os deuses se revoltam e decidem dar a ele uma pena pior do que a própria morte. Ele é condenado a passar toda a sua vida rolando uma pedra gigante até o alto de uma montanha, para que chegando lá, essa pedra role de volta para baixo e ele precise repetir o processo todos os dias. O mito é uma metáfora para a falta de propósito nas nossas vidas, para as empreitadas absurdas que a gente se envolve, desde o trabalho até guerras, além da inutilidade da existência humana como um todo, como se nós estivéssemos eternamente condenados a uma constante luta meio que desprovida de propósito. Camus tenta nos mostrar a contradição da condição humana. De um lado, nós temos uma realidade desprovida de sentido e bastante apática a nós, e do outro, nós temos um impulso quase incontrolável de busca por significado, ainda que isso seja impossível. Então o que nós podemos fazer? Camus nos dá 3 opções. A primeira seria um ato de fé, simplesmente aceitar alguma doutrina que nos dê um sentido sem questionar. Para ele, essa opção seria inviável, já que ela representa o fim da filosofia, o fim da dúvida. É verdade. Sendo sincero, mano, eu sou cristão. Eu acredito muito em Deus, mas eu não acredito no Deus em que os outros acreditam. Sabe, eu acredito que exista alguma coisa superior, tá ligado? Não aliens, não essas paradas assim, mas eu acredito em Deus. O propósito que Deus é, mas eu não acredito no homem. Todas as palavras para mim do homem, tá? Tanto faz católico, evangélico, pra mim tanto faz, tá ligado? Pra mim tanto faz, pra mim é quase a mesma coisa. Só tentando doutrinar as pessoas. Mas pra mim, eu acredito em Deus, vou sempre continuar acreditando. E também em Jesus, porque ele existiu e pisou na terra. Mas uma coisa que eu acredito é que Deus não quer dinheiro.
tá ligado? Porque muita igreja por aí, que como ele tá falando, a doutrinação faz com que nós não pensamos em filosofia, não existimos, nós não pensamos, não fazemos se questionar, sabe? Isso é muito, mas muito difícil, tá? É algo que eu sempre dediquei na minha vida. Mano, não quero ser doutrinado para ser uma pessoa igual às outras. Pelo menos pra mim. O fim do questionamento. A segunda seria simplesmente abandonar esse mundo, desistir de brincar com a contradição da vida. Mas essa também não é uma opção viável, já que se viver não faz sentido, morrer também não faz. E por fim, a terceira opção é simplesmente reconhecer e abraçar o absurdo. Aceitar que muito provavelmente nós nunca teremos propósito algum e nem vamos saber qual o sentido da vida, se é que existe algum. E ainda assim, nós escolhemos viver apesar de tudo. Viver mesmo sem saber por quê ou como. E essas são as ideias da filosofia absurdista, que surge como uma revolta diante da impossibilidade de significado. A nossa própria existência seria um ato de rebelião contra a impossibilidade de buscar sentido em um mundo opaco e vazio. É escolher viver o impossível e dar risada na cara do abismo existencial, não importa o quanto ele te encare de volta. Você abraçou a falta de sentido, você é a própria falta de sentido. E ainda assim você tem a paixão de seguir vivendo em um mundo paradoxal e indiferente apenas porque sim, porque essa é a única liberdade possível, a única que não foi oferecida para você, que é viver o impossível, estar continuamente fazendo a escolha de existir mesmo que nada faça sentido. Porque no final das contas, ainda que talvez a gente nunca descubra qual que é o propósito de tudo, ou por que nós estamos aqui, ou como de fato o universo funciona, nós estamos tendo uma experiência extremamente improvável e única do universo. Nós estamos conscientes. Nós estamos vivos. E para mim, isso é extremamente profundo e significativo. Muito obrigado e até a próxima. Mano, isso é muito forte, sabe por quê? Porque não é nem o vídeo em si, é mais um questionamento. Cara, nós temos que viver. Não adianta e tal, mas nós temos que viver, trabalhar, estudar, ser tudo que a gente puder. Pra mim é isso. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau!